Eclesiastes capítulo 5. A partir do verso 1, nós temos visto até o versículo 7, do versículo 1 ao versículo 7, o assunto aqui é o culto a Deus, o culto ao Senhor, onde Salomão vem nos mostrar que sem temor não existe culto aceitável a Deus. O temor é um dos elementos essenciais do culto a Deus. Infelizmente, temos vivido dias em que o culto a Deus tem sido realizado conforme o prazer das pessoas, conforme o desejo das pessoas e não conforme o que Deus prescreve em sua palavra. Muitas vezes, o que é tido como culto a Deus não passa de insulto a Deus, não passa de blasfêmia. Salomão vem nos mostrar, como nós já vimos semana passada no versículo 1, a primeira advertência. Nós temos 4 advertências que ele faz nestes versículos, e temos visto uma a cada domingo. Semana passada, a primeira advertência está no versículo 1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Aqui ele está usando uma figura de linguagem, falando sobre o nosso comportamento. Como nós devemos nos comportar quando estivermos na casa do Senhor. Agora, a partir do versículo 2 e o versículo 3, que nós veremos hoje, nós temos a segunda advertência. E diz assim a palavra de Deus: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, neste momento em que o nosso coração será instruído em Tua palavra, será conduzido em Tua palavra, pedimos ao Senhor que estenda a Tua mão de graça e de misericórdia sobre nós e nos ajude, ó Deus, a compreender, nos ajude, ó Deus, a entender a Tua palavra, a confiar em Ti, a esperar em Ti, mas acima de tudo, sermos obedientes ao Senhor, mostrando assim o nosso amor e o nosso temor pelo Senhor. Ajude-nos, ó Deus, agora. Precisamos da Tua iluminação, da iluminação do Teu Santo Espírito, falando ao nosso coração. Queremos, ó Deus, prestar a Ti um culto que agrade ao Senhor, um culto que seja bíblico, um culto que seja de acordo com os Teus preceitos e não de acordo com o que nós achamos. Queremos, ó Deus, que o nosso culto chegue ao Teu trono de graça e o Senhor seja engrandecido com as nossas ações. Ajude-nos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Observe que nesses 2 versículos nós temos a advertência, e a advertência é: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Essa é a advertência. Seguindo essa advertência, nós temos a razão dessa advertência. A razão é: porque Deus está nos céus e tu na terra. Essa é a razão pela qual nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com o que nós dizemos para Deus aqui no culto a Ele. Mas além da advertência, além da razão dessa advertência, temos também um provérbio reforçando a advertência e a razão dessa advertência. E o provérbio é: portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, ou pesadelos. Na Bíblia, nós não temos o conceito de pesadelo. Na Bíblia, você tem o conceito de um sonho bom, um sonho ruim, né? Um sonho agradável ou um sonho desagradável. A palavra pesadelo é mais dos nossos dias, mas você pode entender aqui
porque dos muitos trabalhos vêm os pesadelos, né? E do muito falar, palavras nécias. Então este é o provérbio. Vejamos então essa segunda advertência assim composta. A primeira, então, primeiramente, a advertência em si. Ela usa duas frases que são paralelas uma à outra. Diz assim: não te precipites com a tua boca e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Essas duas frases são paralelas, onde boca e coração têm o mesmo significado, embora sejam órgãos diferentes, né? Obviamente, coração aqui não significa o músculo cardíaco, mas sim o nosso eu interior, o nosso homem interior, os nossos pensamentos. Mas Salomão coloca os dois com o mesmo significado. Não te precipites com a tua boca, e nem se apresse com o teu coração, ou seja, tome cuidado. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mas tome cuidado com o que você fala a Deus aqui no culto. Aliás, em todo lugar. Mas como nós estamos tratando sobre o culto a Deus, nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos a Deus aqui em culto. Se quisermos conhecer o coração de uma pessoa, basta prestarmos atenção às palavras dela. A boca fala do que o coração está cheio. O que sai pela boca de uma pessoa é o que está no coração dela. Se você quiser conhecer uma pessoa, preste atenção às palavras dessa pessoa. Ah, mas ela pode estar sendo falsa. Ela pode estar usando palavras de falsidade. Pois é, o coração dela é falso. Está envolvido em falsidade. E assim você pode conhecer o coração de uma pessoa, conhecendo as palavras, as ações da pessoa. Então tome cuidado. Salomão está dizendo isso para nós. Preste atenção ao que você tem dito para Deus aqui no culto. Preste atenção nas suas palavras. Não te precipites com a tua boca e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Com a boca nós falamos coisas inconvenientes. É isso que Salomão está dizendo. Nós dizemos coisas inconvenientes, falamos palavras agressivas, somos agressivos uns com os outros. Com a nossa boca nós trazemos insultos, impropérios, palavras preconceituosas, palavras cheias de raiva. Mas o pior uso que nós podemos dar às nossas palavras, esses exemplos são horríveis, são pecaminosos, mas o pior uso que nós podemos dar às nossas palavras são aquelas que nós dizemos irrefletidamente diante de Deus. São aquelas que nós dizemos no culto, no calor da emoção, no impulso, sem refletir no que nós estamos falando para Deus. As piores são as que nós dizemos irrefletidamente, ou seja, de forma precipitada, sem pensar, falando de qualquer jeito, falando que vem na cabeça, que vem à boca a gente fala, no impulso da emoção e do momento. Essas palavras que Salomão vem nos dizer aqui sobre o culto a Deus, vem bater de frente com a nossa tolice de achar que porque estamos sendo sinceros diante de Deus, nós podemos dizer o que quisermos. Que nós estamos sendo sinceros diante de Deus. Cuidado. Cuidado, não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia manda a gente tomar cuidado com as nossas palavras. É fato que todas as palavras que nós dizemos ou pensamos já são conhecidas do Senhor. Tudo que nós falamos em nossas conversas, em nosso culto, Deus já conhece. Salmo 139, verso 4, diz que a palavra ainda nem me chegou aos lábios e o Senhor já a conhece toda. Ou seja, Deus conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos. Aquilo que eu penso em dizer, Deus já sabe o que eu vou dizer. Ele conhece quem eu sou. Então, por isso, nós devemos medir nossas palavras. Mas aqui, Salomão está se referindo às palavras, especificamente às palavras que nós dizemos a Deus no culto. Como aquelas que nós cantamos
os nossos louvores, você presta atenção no que você canta? O último hino que nós acabamos de cantar, você lembra o que você cantou? Que parte desse hino, quando você cantou, você conferiu com a sua vida e disse assim: puxa vida, eu tenho que mudar isso na minha vida, eu tenho que agir dessa forma. Às vezes cantamos, louvando a Deus, dizemos: Senhor, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a razão da minha existência. Mas a gente vive murmurando, reclamando do que Deus tem feito em nossa vida. Cantamos aqueles cânticos melosos, né? Meu irmão, eu preciso de você, você é importante para mim. Mas passa um mês sem ligar para esse irmão para saber como ele está passando. Passa um mês, 2, até mais tempo, sem saber o que aconteceu com o irmão. Que amor é esse? Observe que a gente cantou isso na presença do Senhor, e na presença de Deus nós estamos dizendo que nós amamos os nossos irmãos, nós temos amor fraternal, nós temos amor uns pelos outros, mas esse amor não se transforma em ações que mostram o amor de verdade. Ou às vezes aquela oração mecânica que a gente faz, não é mesmo? A gente critica os católicos por fazerem rezas, mas às vezes as nossas orações não são muito diferentes, não. As nossas orações são previsíveis. Agora ele vai dizer isso, e diz. Aquela oração mecânica. Um culto mecânico. Porque está tudo certinho, organizadinho, a gente acha que Deus vai aceitar, mas é um culto mecânico, um culto sem vida. Um culto que se faz de forma irrefletida, um culto que se faz de forma sem pensar. Não devemos nos apressar em dizer qualquer coisa para Deus, mas também devemos refletir muito sobre o que vamos dizer a Ele e na presença dEle, pois até esse ato de reflexão, de cuidado com as palavras, de cuidado com o que vamos dizer para Deus, até esse ato demonstra o nosso temor a Deus. Essa advertência aponta para Romanos 12, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo lá. Romanos 12, versículo 1, onde somos admoestados, somos exortados pelo apóstolo Paulo, da seguinte forma, vamos juntos? Leiamos juntos? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a pergunta: o que é o vosso culto racional? O que é o seu culto? O que é o nosso culto racional a Deus? Um culto onde nós apresentamos o nosso corpo, a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Um culto feito com entendimento. Um culto feito com entendimento, pensando e embasando cada parte do nosso culto na palavra de Deus, e não num emocionalismo descontrolado, irracional e histérico, como se vê em muitas igrejas por aí. Mas preste atenção, se você também se apresenta diante de Deus de forma fria, aquela coisa sem vida, aquela coisa fria, sem entusiasmo em seu coração, sem alegria, sem fervor na sua alma, você também está fazendo um culto
irracional, ou seja, um culto emocional, com base na sua emoção, porque emocional não é só quando você expande as suas emoções, chora, grita, rola no chão, né, sai virando estrela pelo corredor da igreja, aquela coisa que a gente vê por aí. Não, isso já é bagunça, já passou da bagunça há muito tempo. Mas também é um culto emocional, ou seja, com base na emoção, quando a sua emoção é fria, quando você parece uma pedra de gelo. Um culto regido pelos sentimentos e emoções não promove conversões verdadeiras. Sabe por quê? Porque conversões emotivas e emocionadas. No dia que eu me converti a Cristo, eu chorei e eu fiquei chorando a noite inteira. Não questiona, irmão. Se aconteceu isso com você e você de fato se converteu a Cristo, não vou questionar isso. Mas o que eu tenho visto é que pessoas movidas pelos sentimentos, pessoas movidas, crentes movidos pelas emoções e pelos sentimentos, não dura muito tempo. Não dura muito tempo essa conversão, porque conversões emotivas e emocionadas dependem das circunstâncias e dos momentos e dos sentimentos, e não da palavra de Deus. E por isso mesmo sucumbem diante das provações. Lembra da parábola do semeador? Aquela parábola, meus irmãos, ela deve inquietar o nosso coração. Quando o Senhor Jesus contou aquela parábola, aquela parábola deve inquietar nosso coração. Por quê? Os três primeiros tipos de terreno, que simbolizam os três primeiros tipos de ouvintes, aqui, nesse momento, aqui na nossa igreja, nós podemos ter 4 tipos de ouvintes. O primeiro é aquele que, ao receber a semente da palavra de Deus, ao receber a palavra de Deus, ao sair ali fora, o passarinho vem, come a semente, ou seja, Satanás vem e arranca do coração. E se você perguntar para a pessoa o que você ouviu hoje na mensagem, a pessoa não sabe dizer um versículo, não sabe dizer um assunto que foi dito. Algo no culto hoje chamou a sua atenção? Chamou a atenção a hora que o pastor derrubou o tablet dele no chão. Foi isso que chamou a atenção? Esse é o primeiro tipo de terreno. O segundo tipo de terreno é aquele que a semente caiu em solo rochoso. A semente até germinou, as raízes começaram a procurar terra para buscar nutrientes, mas não tinha. Só tinha pedra. Veio o sol quente e esturricou a plantinha e ela morreu. O Senhor Jesus explica que essas pessoas, esse tipo de solo, são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, saem daqui, a palavra dura um pouco mais no coração dela, mais do que durou no outro que o passarinho comeu logo na saída, que Satanás arrancou logo na saída do culto. Essa pessoa, a palavra durou um pouquinho mais no coração dela, porque chegou até gerar raízes. Mas como essa pessoa não tinha raiz em si mesma, não tinha profundidade, era sem consistência, quando vieram as tribulações, essa pessoa abandonou a Cristo, abandonou a palavra de Deus. O que é isso senão uma vida guiada pelas emoções? Se está tudo bem na sua vida, você está bem, você está firme com Jesus, louvando o Senhor Jesus. Surgiu um problema na sua vida, pronto. Você entra no seu quarto, fecha a sua porta, e aí, ao invés de chorar diante de Deus, você se fecha para o mundo. Entra em depressão, se afasta de Deus, abandona a fé, pragueja contra Deus. Eu pensava que Deus fosse me abençoar. E a gente tem a tola ideia de achar que para cada ato de obediência nosso, Deus vai nos dar uma bênção. E não é assim que funciona. Deus não abençoa cada uma das nossas obediências. Deus abençoa um padrão de obediência. Se você tem uma vida obediente a Deus, você terá uma vida abençoada, não tenha dúvida disso. Mas Deus não tem obrigação nenhuma de abençoar você por cada ato de obediência seu, porque obedecer a Deus é seu dever.
Por isso que a gente vê muita gente afastando. Ah, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante todo mês e tal, e eu estou todo endividado. Mas por que você está endividado? Porque tem um olho maior, como dizia a mamãe, tem um olho maior do que a barriga. Mamãe dizia isso para a gente quando a gente enchia o prato, fazia aquele pratão enorme, e não dava conta de comer. Tem um zóio maior do que o bucho, a mamãe falava desse jeito. Tem um olho maior do que a barriga. Gasto mais do que eu ganho. Aí vai endividar mesmo, pode dar o dízimo que você quiser. Ou como alguém está dizendo por aí, né? O trízimo, não sei de onde o cara tira isso, né? Meu Deus do céu, ainda tem gente que segue esse tipo de gente. Deus não tem obrigação de abençoar isso. Não, meu irmão, não. Se você for obediente, andar em obediência na presença de Deus, é seu dever. Final de Eclesiastes mostra isso para nós. É o dever de todo homem. Obviamente, se você tem uma vida obediente a Deus, você vai ter bênçãos, não tenha dúvida disso. Mas aí, terceiro tipo de solo, Jesus conta lá na parábola que o terceiro tipo de solo, esse é o mais impressionante de todos para mim. Os três primeiros é o mais impressionante. Por quê? Jesus diz que a semente caiu, germinou, nasceu a planta, chegou até dar frutos, mas os frutos não permaneceram. Chegou até dar evidências de que ele era convertido, mas não era. Por quê? Porque quando ele começou a prosperar, começou a ser abençoado e começou a prosperar as riquezas, as coisas do mundo fascinaram ele e logo ele abandonou a fé e se fascinou diante daquilo que ele achava que era a bênção de Deus na vida dele. E até era, mas ele não soube usar. E aí o quarto tipo de solo é aquele que ouve, recebe a palavra e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, ele não para de frutificar e a cada vez mais, frutifica cada vez mais para a glória do Senhor. Nós temos esses quatro tipos de solo nesse exato momento aqui. Qual deles você é? Você será aquele que ao sair da igreja, Satanás arrancará a palavra do seu coração e você não se lembrará de nada? Ou você será aquele que vai estar empolgado e tudo mais, mas quando vier as tribulações você vai abandonar a fé? Ou você será aquele que vai obedecer, vai crescer, vai desenvolver, vai apresentar frutos, vai dar evidências de que você é convertido, e aí quando você começar a prosperar nos seus negócios, nas suas empresas, você vai dar as costas para Deus? Ou você será aquele que vai continuar prosperando a 30, a 60, a 100 por um, frutificando para a glória de Deus? Na matemática de Cristo, 25% dos que estão aqui permanecerão firmes. Obviamente não vou dizer que é 25%, né? Mas serão 4, dos 4 só um. Pense nisso. Um culto regido por sentimentos, em vez do que prescreve a palavra de Deus, ele não passa de um sacrifício de tolo, como diz Salomão. Sacrifícios de tolo. Conforme nós vimos lá no versículo 1. Mesmo tendo toda a sinceridade, mas é um sacrifício de tolo. Por quê? Porque ele substitui a palavra de Deus por invencionices, por coisas da cabeça dele, por invenções que ele traz. E acha que com essas invenções ele vai agradar a Deus. Culto de tolo, votos de tolo, sacrifícios de tolos. A confissão de fé, no capítulo 21, parágrafo 1, falando sobre o culto a Deus, ela diz o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e que faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração e de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus
é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, ou seja, pelo que está aqui na palavra de Deus, que Ele não pode ser adorado segundo as invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo prescrito nas Santas Escrituras. Então, quando a gente fica inventando coisa no culto a Deus, fica colocando coisas que Deus não ordenou, e quais são elas? As coisas que Deus ordenou: oração, leitura e exposição da palavra de Deus, e a recepção, né? Não é só o pregador que tem que ser fiel, você também, ouvindo a palavra de Deus, você tem que ser fiel em receber e em obedecer a palavra de Deus. A administração dos sacramentos, ou seja, a ceia e o batismo. O cântico de salmos e hinos e cânticos espirituais, então, louvor ao Senhor. E os juramentos, quando se fizer necessário. Juramentos e votos, quando se fizerem necessários. Esses são os elementos do culto a Deus. E nós não podemos acrescentar nada a isso. Então, se a gente acrescenta no culto a Deus jogos de luzes, fumaça no palco, né? Tem algumas igrejas que não é púlpito, é palco. Grave isso. Igreja evangélica não tem altar. Isso aqui não é altar não, tá? Eu vejo muita gente falando isso. Os noivos se apresentaram ao altar. Não tem nada de altar não, irmãos. Aqui é o púlpito. Também não é palco, porque isso aqui não é picadeiro, isso aqui não é show. Aqui é lugar de se pregar a palavra de Deus. Não é altar, porque nós não sacrificamos. Isso é coisa do Antigo Testamento e de igrejas que pensam que ainda estão oferecendo sacrifício a Deus. Sim, nós devemos, como nós acabamos de ler, oferecer a Deus sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, ou seja, uma vida na presença do Senhor. Então, nós não temos o direito de inventar coisas no culto a Deus. A razão para essa advertência que Salomão nos traz é que Deus está nos céus e nós estamos na terra. E essa declaração é o cerne, é o ponto central desse trecho, do versículo 1 ao versículo 7. Por que nós devemos temer a Deus? Porque Ele é Deus. Por que nós devemos adorar a Deus? Porque Ele é Deus. Por que nós devemos servir ao Senhor? Porque Ele é Deus. Por que nós devemos obedecer a Deus? Porque Ele é Deus. E Ele não precisa dar satisfação para nós do que Ele faz com a nossa vida. Ele não precisa explicar nada para nós, porque Ele é Deus. Ele está nos céus e nós aqui na terra. Nessa declaração está implícito dois temas principais do livro de Eclesiastes. O primeiro tema é a vida debaixo do sol só tem sentido se estiver conectada com aquele que está acima do sol, que é Deus, que habita nos céus. E a segunda verdade é que o temor a Deus é o elemento essencial para prestarmos um culto aceitável a Ele e vivermos de forma a honrá-lo neste mundo. Essa declaração também fala sobre quem é Deus e quem nós somos. Ele é o grande e eterno Deus, como diz o profeta Isaías, como ele diz através de Isaías, lá no capítulo 57, verso 15. Eu habito no alto e sublime lugar, no alto e sublime trono, no alto e sublime lugar, mas também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Este mesmo Deus que habita a mais alta glória também é o Deus que habita o nosso coração. Que bênção, que maravilha. Mas nós não podemos esquecer disso em momento algum. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele é o Criador de todo o universo, de tudo que existe, e nós somos pó da terra. Nós somos aqui da terra, e um dia seremos terra. Um dia seremos pó. Lembra do capítulo 3, verso 20, de Eclesiastes, quando nós vimos?
Deus nunca vai mudar em sua substância. Ele é Deus para todo sempre. Um dia você e eu tornaremos pó da terra. Mas desse pó, Cristo vai nos levantar com corpos gloriosos para habitar a glória eterna junto a Ele. Porque hoje Cristo habita em nós. Mas na eternidade nós habitaremos com Cristo a glória eterna. Quando a Bíblia diz que Ele habita em nosso coração, no coração contrito, ela está declarando a misericórdia e a bondade de Deus em se importar conosco, miseráveis pecadores. Ele nos socorre. Que Deus maravilhoso. Mas jamais devemos nos apresentar diante dele, esquecendo-nos de quem nós somos e de quem ele é. Eu vejo as pessoas falando com Deus como se estivessem falando com seu amiguinho de futebol. Falam com Deus e sobre Deus como se ele fosse um ser humano qualquer. Eu não vejo diferença nenhuma entre aquela bruxa chamada Xuxa, chamando Deus de o cara lá de cima, de muitos crentes chamando Deus de papaizinho. Não tem diferença nenhuma. Falta de temor, falta de respeito. Falta de temor a Deus. Philip Ryken diz o seguinte: o Deus a quem adoramos, ou fingimos adorar, porque muitas vezes acontece isso, nós estamos fingindo adoração, é o Deus soberano e poderoso que governa todo o universo. Como é que a gente vai se apresentar a esse Deus de qualquer jeito, sem temor em nosso coração? Se essa verdade não causar profundo impacto em nosso coração, nossa adoração não será aceitável aos olhos de Deus. Grave isso. E a conclusão a que Salomão chega é: portanto, sejam poucas as tuas palavras. Diante de todas essas verdades vêm nos mostrar o quê? Sejam poucas as suas palavras diante de Deus. Um pai da igreja chamado Gregório de Nissa, da cidade de Nissa, Gregório, lá no ano 385 depois de Cristo, ele dizia o seguinte: sabendo como é ampla a diferença entre a natureza divina e a nossa natureza, permaneçamos silenciosamente dentro de nossos próprios limites. Irmãos, nós temos tratado Deus como se Ele fosse um igual a nós. Isso é um pecado horrendo. Deus não é igual a nós. Se nós devemos ter respeito às autoridades que nós temos nesse mundo, muito mais devemos ter em relação a Deus. Devemos nos aproximar, mas Jesus Cristo nos abriu acesso ao trono da graça. Sim, mas não é para você fazer graça diante do trono. Não é para você chegar lá e fazer de qualquer jeito. Tratar Deus como se Ele fosse um igual a você. Não, nós não podemos fazer isso. Cristo abriu-nos acesso ao trono da graça, e essas palavras por si só devem encher o nosso coração de temor. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e isso uma vez por ano. E se ele entrasse ali de forma indigna, ele seria punido por Deus com morte. Você imagina o medo do sumo sacerdote? Esse ano é você, viu? É você o sumo sacerdote, o turno é seu. É você que vai entrar lá. Imagina o pavor que esse homem devia sentir. Se eu entrar na presença de Deus de qualquer forma, Deus vai me fulminar. Vem o Senhor Jesus e suporta toda a ira de Deus em nosso lugar, para que agora nós desfrutemos do amor de Deus. Mas ele não está dizendo: agora você pode chegar de qualquer jeito, Deus está de braços abertos para você, fique à vontade na presença de Deus. Não, irmão, não é assim.
O salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o conhecem, não é assim? Para aqueles que já têm um bom tempo com Ele, porque intimidade geralmente acontece isso, né? Você vai pegando intimidade com a pessoa, primeira vez que você vai na casa dela, conforme você vai mais vezes na casa da pessoa, daqui a pouco você está fechando a geladeira com o pé. Não é assim? Você vai lá, abre a geladeira e empurra com o pé. Não é desse jeito? É intimidade. Até já é falta de educação. Não dizer que isso é intimidade, isso é falta de educação, mas tudo bem. A gente pensa que com Deus é da mesma forma, e não é. O salmista diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando Salomão diz: sejam poucas as tuas palavras, ele está aqui chamando a nossa atenção para outro elemento que deve estar presente em nosso culto: a humildade. Nós devemos ser humildes diante de Deus. Eu não sei nem o que falar, eu não sei orar como convém. Eu preciso pedir a Deus sabedoria para saber orar como agrada a Ele. Se eu não sei orar, se eu nem sei orar como convém, o que eu vou dizer para Deus? Então, quanto menos eu disser, menos eu vou errar. Devo escolher bem as palavras. Somente um coração humilde reconhece a sua insignificância e pequenez diante de alguém tão grande como Deus. Se isso deve ser verdade em nossos relacionamentos com os homens, muito mais em relação a Deus. E no versículo 3, quando Salomão fala do provérbio, né, ele usa um provérbio aí, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar as palavras nécias. Eu só vou citar aqui as palavras de Matthew Henry. Ele diz o seguinte: vamos falar com Deus e sobre Ele em suas próprias palavras, nos próprios termos de Deus, na palavra de Deus. Palavras que as Escrituras nos ensinam. E que as nossas palavras, palavras de nossa invenção, sejam poucas, para que, não falando por obrigação, nós não falemos de forma errada. Quando o liturgo chamar você para orar, não fique preocupado em fazer uma oração bonita para as pessoas verem ou ouvirem. Preocupe-se em dizer poucas palavras diante de Deus, mas cada uma dessas palavras é embasada nas Escrituras. E quando eu vejo na prática dos evangélicos hoje em dia, tantos jargões, tantas palavras sendo usadas no ensino, no culto que eles prestam a Deus, jargões que não estão na Bíblia, que não partem de um conceito bíblico, eu fico impressionado de ver. Quantas coisas ridículas são ditas, são empregadas pelos crentes, mas não tem fundamento bíblico algum. Cuidado, tome cuidado. Quando Salomão diz: dos muitos trabalhos vêm os sonhos, ele está falando aqui que um coração ocupado e preocupado com muitos afazeres, ele tem uma noite agitada. Não acontece isso com você? Quando você tem, no dia seguinte você pensa: meu Deus, amanhã eu tenho tanto de coisa para fazer. É muito comum à noite você ter sonhos com aquilo. Ou você: nossa, amanhã eu tenho que levantar cedo, amanhã, 5 horas da manhã eu tenho que levantar, senão eu não vou chegar às 6 no meu compromisso, e se eu perder esse compromisso, eu vou comprometer a vida de muita gente. Então, aí você vai dormir, você não consegue dormir porque você está agitado, você não consegue descansar, porque sua mente não deixa você, que está preocupado com as 5 horas da manhã, e de repente você vai, quando vê, é 2 horas da manhã, você ainda está acordado, conseguiu dormir, pronto, acordou, 6h30, perdeu o compromisso. Não é assim? Já não aconteceu isso com você? Dos muitos trabalhos, das muitas preocupações, vêm os pesadelos, vem um sono agitado. Da mesma forma, falar demais, você vai falar borracha, você vai falar besteira. Vai sair palavras nécias da sua boca.
Por isso que eu tenho o hábito de escrever tudo que eu vou dizer. É certo que eu nem sempre digo tudo que está... Eu digo mais do que está escrito aqui, mas o que está escrito aqui me ajuda a ficar no foco para não sair do texto. E mesmo assim, de vez em quando, ainda a gente escapa. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente não falar mais do que deve. Aplicando esses 2 versículos para nós. Quando cultuamos a Deus, usando as próprias palavras das Escrituras, não erramos. Não erramos. Quando você ora com a Bíblia aberta, especialmente ali nos Salmos, que são orações, você vai orando e usando o que está ali no texto bíblico como base para a sua oração, você não vai errar. Tem uma discussão que tem acontecido ultimamente, de uns 15, 20 anos para cá, de algumas igrejas que cantam somente os salmos. Elas não cantam outros hinos, não cantam cânticos, só cantam os salmos. Elas pegam os salmos e adaptam eles a melodias e ensinam a igreja, e a igreja só canta salmos. O que se chama de salmodia exclusiva. Se você ouvir esse termo por aí, é disso que se refere. Salmodia exclusiva. Por quê? Eles cantam exclusivamente os salmos. Aí já me perguntaram, e pastor, por que a gente não canta só os salmos? Eu não teria dificuldade nenhuma, irmãos. Não teria dificuldade nenhuma. Por quê? Especialmente porque eu sei que eu não vou cantar besteira, não vou cantar bobeira. Eu vou cantar o que a Bíblia diz e a Bíblia não erra. Então, beleza, não teria dificuldade nenhuma. Também não sou a favor de ser só os salmos, porque nós temos hinos muito bons. Temos cânticos edificantes. Então eu seria a favor de uma salmodia inclusiva, incluindo tudo. Aí sim, não há problema. Só salmos. Não teria dificuldade nenhuma. Se alguém me dissesse assim, olha, baixou uma norma que nós vamos cantar só salmos na igreja. Não tem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Mas com isso eu quero levar você a refletir o seguinte. Você tem prestado atenção nos cânticos que você canta? Eu não vou dizer prazer, eu tive o desprazer de conhecer a banda que inventou aquele cântico, que numa parte dele diz assim, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Lindo cântico, mas quando eu ouvi essa parte, és Deus de perto e não de longe, aquilo me incomodou. Tem uma coisa errada. Aí eu fui procurar o versículo. Tem um versículo lá em Jeremias, acho que se não me engano é Jeremias 21 ou 23. Fácil até de achar referência. Que diz assim, Deus pergunta, acaso sou Deus apenas de perto e não também de longe? Observe que o cântico estava cantando exatamente o contrário do que a Bíblia diz. E aí, no evento que eu estava participando, a banda cantou, aí eu cheguei no rapaz e falei, rapaz, você prestou atenção no que você cantou aqui? Qual o problema? Uma arrogância, uma empáfia, qual o problema? Eu falei, o problema é que você cantou o que a Bíblia está dizendo exatamente o contrário. Que Deus não é Deus apenas de perto, é Deus também de longe. Você acabou de dizer que Deus é Deus só de perto e não de longe. Aí ele falou, você tem de respeitar a licença poética. Eu olhei bem para a cara dele e falei, meu irmão, e eu aí com a licença poética, o que importa é a inspiração profética. É isso que importa. O que importa é o que a Bíblia diz, não é o que você pensa não, rapaz. Sua opinião para mim não tem valor nenhum. Por isso que eu não fiz questão de ensinar esse cântico aqui na igreja. Não faço questão. E se cantar, a gente vai cantar diferente. Ah, mas aí ele vai cobrar direitos autorais, vai vir para cima de você, então por isso que eu já nem canto. Não faz falta. Cantar heresia, para quê? Irmãos, a gente tem que prestar atenção no que está cantando.
E não só no que a gente está cantando, Efésios 5:19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então Paulo também está falando não só do momento de culto, mas está falando também da nossa conversa. A nossa conversa tem que ser edificante. Nós temos que edificar uns aos outros, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, a fim de edificar uns aos outros. As nossas palavras têm que ser para edificação. Efésios 4, se eu não me engano, verso 28 fala que nós não devemos mentir uns aos outros, mas da nossa boca deve sair apenas a verdade para edificarmos. E nós devemos falar somente aquilo que for para edificação e transmitir graça. Pastor Emílio Garofalo, ele diz o seguinte: muitas vezes o culto se torna um encontro onde todo mundo fala, cada um conta uma história, ocorre todo tipo de conversa mole e fiada, e as pessoas se esquecem da seriedade do que falamos diante de Deus em culto. Por esse motivo, não temos entre nós aqui a prática dos testemunhos, né? Uma vez me perguntaram: pastor, por que o senhor não abre no culto um espaço para a gente dar testemunho? De jeito nenhum. Você quer testemunho, viva no dia a dia. Primeiro, testemunho não é elemento bíblico, não é elemento do culto, não é elemento do culto a Deus. Eu não tenho essa ordem na palavra de Deus em lugar nenhum. Abra um espaço na liturgia para as pessoas darem testemunho. Não. E se você já teve a oportunidade de ver alguns testemunhos por aí, você fala: meu Deus do céu, que perda de tempo. Quanta besteira essa pessoa está falando. E os testemunhos poderiam ser chamados de tristemunhos, né? Porque é uma tristeza ouvir aquilo, é tanta besteira. Você não pode falar isso das experiências alheias. Posso sim, se são coisas que não edificam, se são coisas que estão engrandecendo a pessoa, ao invés de engrandecer a Deus, não tenho compromisso nenhum com isso. Nós não temos essa prática na nossa igreja. Porque o espaço para palavra é para a palavra de Deus. É reprovável a nossa atitude quando entramos por essas portas do templo e não guardamos reverência e solenidade e uma circunspecção que a santidade de Deus exige. Meus irmãos, me dá nó nas tripas quando eu vejo o liturgo, os presbíteros aqui à frente, antes de começar o culto: irmãos, vamos guardar silêncio agora, vamos orar a Deus e vamos buscar o Senhor em oração, nos preparando para o culto. Não precisa disso, não precisava o liturgo fazer isso. Não precisava o presbítero passar uma situação dessa. Não precisava, sabe por quê? Porque ao entrarmos por ali, por essas portas, já deveríamos entrar com espírito de reverência na presença de Deus. E aí cobramos das nossas crianças não fazerem barulho, mas elas olham para nós e veem nos fazendo barulho, e veem nos agitados de um lado para outro, e um cutucando o outro aqui, o outro cutucando ali, outro pegando o celular. Eu estou vendo a Bíblia, aí já aproveito e dá uma olhadinha no Facebook. E aí depois quer ensinar a criança a se comportar no templo. Mas observe como as nossas crianças aprendem. Você está vendo alguma criança fazer bagunça aí? Por que elas não estão fazendo? Porque elas estão nos observando e vendo como é que se comporta no culto a Deus. Olha como isso é precioso. Os nossos irmãos pentecostais, quando eles têm o costume de quando entram no culto a Deus, antes de entrar no culto, eles se ajoelham e vão orar ao Senhor. Isso é maravilhoso. Pena que depois vira uma bagunça, vira aquela anarquia, né? O presbiteriano é o contrário. Entra fazendo bagunça, depois fica quietinho. Ainda bem. Mas está errado. Quando entrarmos, guarda o teu pé ao entrar por essas portas. Quando você vai adorar ao Senhor, não é o lugar que é sagrado, não. É Deus que é santo. É o Deus a quem nós estamos servindo. É Ele que deve ser reverenciado. Quando entrarmos por essas portas, entremos com um espírito de contrição na presença de Deus. Nós não estamos indo para bagunça, nós não estamos indo para uma festa. Embora um culto a Deus é uma festa espiritual, mas não é bagunça. Às vezes a gente pega aqui a igreja, parece uma feira, irmãos.
Parece uma feira, aquela anarquia, aquela... Aí eu vi o presbítero Edson ou o presbítero Rogério. Irmãos, vamos nos assentando, vamos nos acalmando. Ele precisava disso. Se todos nós tivéssemos em mente que nós estamos na presença de Deus, não precisaria disso. Tais atitudes demonstram a pouca ou nenhuma importância que Deus tem para nós. Porque se nós não tratamos o culto a Deus com reverência, será que tememos a Deus mesmo? Se o culto é a atividade mais importante que nós temos nessa vida, o culto a Deus, e nós fazemos de qualquer jeito, então nós estamos pecando. Eu vou dizer uma frase aqui, que quem assistiu o filme, eu não vou dizer qual é o filme, mas no filme diz assim: a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. Se você trata a sua casa com bagunça, você vai tratar a igreja com bagunça. Se você trata a sua saúde de forma bagunçada, você vai tratar a sua vida espiritual e a dos outros também sem importância. É sempre assim. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras coisas. Chega, já falei demais do filme, vamos voltar para cá. A preparação para você cultuar a Deus, quando você começa a se preparar para vir cultuar a Deus? Quando você levanta no domingo? Um pouco antes. Quando? No sábado? Um pouco antes. Na segunda-feira? Não, um pouco antes. Quando você sai daqui. Quando você sai daqui, terminou o culto, você sai daqui, você já está se preparando para o próximo. Porque essa é a atividade mais importante nas nossas vidas. Toda a nossa semana deve ser programada, projetada para o que vai acontecer no domingo. E o que é que vai acontecer no domingo? O culto a Deus. Também é um dia de descanso. É um dia para você descansar o seu corpo, descansar a sua mente. Isso é importante. Mas antes de descansar, eu vou fazer um serviço de culto a Deus. Eu vou adorar ao Senhor. Estarei na casa de Deus adorando ao Senhor, fortalecendo o meu coração e a minha fé. E aí, durante a semana, eu vou me preparar. Eu vou organizar os meus afazeres, vou organizar as minhas responsabilidades, o que eu tenho que fazer durante a semana. Eu vou deixar tudo pronto, tudo certinho, para que no domingo nada me impeça de estar aqui. Ah, mas eu tenho que fazer a comida para o meu marido, eu tenho que fazer a compra do mês. Faça isso durante a semana. Organize-se, prepare-se, para que nada impeça você de desfrutar desses momentos preciosos que nós temos aqui de culto ao Senhor. Quando você estiver se preparando no domingo de manhã para vir à casa de Deus, fale menos, fale o necessário, guarde um espírito de reflexão e contemplação na presença de Deus. Quando entrar pelas portas do templo, recolha-se em oração na presença do Senhor. E se for para despertar algo em seus irmãos, que não seja a atenção deles para fazer conversa, para fazer bagunça. Se for para despertar algo no seu irmão, que seja reverência. Que o seu irmão olhar para você, vendo a sua postura reverente diante de Deus, ele também se recolha em reverência diante de Deus. Se o Senhor Jesus condenou os cambistas por transformarem a casa de Deus num covil de salteadores, conforme nós vemos lá em Mateus 21, versículo 12. O que será que Ele fará conosco por transformarmos a casa dele numa feira barulhenta? Perdemos a noção de onde
e na presença de quem estamos. Que Deus tenha piedade de nós. E que possamos medir nossas palavras, pensar e repensar cada uma das nossas palavras na presença de Deus. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver ouvindo a sua própria voz em tagarelices durante o culto, você não estará ouvindo a voz de Deus. Enquanto a voz que você estiver ouvindo for a sua voz, você não estará ouvindo a voz de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos coloquemos em pé e entoemos